Olá, então o objetivo desse breve vídeo é falar sobre o 5º capítulo do livro Processo de Industrialização, de Carlos Alonso Barbosa de Oliveira. Tá? O 5º capítulo fala sobre o capitalismo atrasado, mas para chegar a tal, ele acaba percorrendo também a história do capitalismo originário. Tá? Lá na frente, nesse capítulo, é um capítulo de 80 e poucas páginas, né? Bem lá na frente, especificamente na página 210, na paginação do livro, ele menciona uma tese que permeia todo o livro. Seria essa: a especificidade das industrializações é determinada pelo momento em que esse processo se realiza. Eu vou repetir. A especificidade das industrializações é determinada pelo momento em que esse processo se realiza, ou seja, de acordo com essa escola de pensamento, surgida na Unicamp, do capitalismo tardio, é importante a idade de cada complexo industrial para compreender a sua trajetória formativa e a sua trajetória até os dias atuais, inclusive. Então, é importante entender que tem um bloco de industrializações que começa mais ou menos simultaneamente ali dos dois lados do Canal da Mancha. Essas seriam as industrializações originárias, aquelas que ocorrem no sul da Inglaterra, nos Países Baixos e em algumas regiões que hoje compreendem a Alemanha. E depois nós temos uma segunda onda, onde se industrializam França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Japão e Itália. E nós temos ainda uma outra onda posterior à Segunda Guerra Mundial, que não é visitada nesse capítulo, na qual estão compreendidos, por exemplo, Coreia do Sul e Taiwan. Então, esse capítulo vai falar sobre as industrializações chamadas atrasadas, ou seja, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Japão e Itália, apesar da Itália não ser mencionada aqui especificamente. Tá, então, primeiro ele começa caracterizando o capitalismo concorrencial. Isso na página 175. Esse capitalismo concorrencial, para esse autor, é uma idade da indústria da indústria desses diversos países marcada pela presença de tecnologias de produção muito simples, como por exemplo no setor têxtil, em que você não tem segredos industriais, o que você tem são teares que são vendidos por empresas que fabricam teares indistintamente para qualquer fabricante. Inclusive você coloca teares velhos juntos com teares novos, teares importados juntos com teares nacionais, teares tradicionais juntos com teares com maior grau de automação. Então a tecnologia do setor têxtil tem essa marca de ser muito simples. A dimensão das plantas das unidades fabris é modesta, não passa de 1.000, 2.000 empregados, que hoje é quase nada, tendo em vista o tamanho das corporações. Os trabalhadores, obviamente, têm que ser trabalhadores livres, que têm que vender sua força de trabalho e morrer de fome. Não são servos, ou seja. E o avanço da construção ferroviária, que é paulatino, essa idade da indústria marcada pela tecnologia simples, se dá mediante a criação de sociedades anônimas, que conseguem congregar blocos maiores de capital para permitir uma inversão pontual que é de maior magnitude, uma grande inversão, a ferrovia. E há uma ausência de vínculos marcante entre os investimentos e a indústria. Bancos de investimento e a indústria, desculpa. Os bancos de investimento, no caso em inglês, eles são inexistentes. Os capitais são próprios, no caso das manufaturas têxteis. E no caso das ferrovias tem essa figura das sociedades anônimas. Então essa é a caracterização que ele tece sobre essa idade da indústria denominada capitalismo concorrencial. E aí ele menciona na página 182 a existência de uma nova ordem que começa lá pelos anos 1840, onde o mercado de alimentos o mercado internacional de alimentos se estabelece firmemente na Grã-Bretanha, com a questão das corn laws, as leis dos cereais, todo mundo conhece essa história,
que, enfim, Davi Ricardo pelejava pela abolição das leis dos cereais, que finalmente serão abolidas, permitindo a importação de cereais do exterior, inclusive aqui da Argentina, da Polônia, da Rússia, que vão virar grandes provedores de alimentos, proteínas e carboidratos para a Grã-Bretanha. Então, o surgimento de um mercado de alimentos centralizado na Grã-Bretanha, internacional. A necessidade de importar material ferroviário pela maioria dos demais países. Mesmo aqueles países que estavam perseguindo a industrialização também, como o caso dos Estados Unidos, o caso da França, pontualmente eles precisariam importar material ferroviário. E a necessidade também, a questão do pacto colonial, que acaba sendo questionado progressivamente, especialmente na América Latina, onde se dava também essa pressão pela importação de material ferroviário por um lado, e por outro lado, a pressão para participar desse mercado internacional de alimentos sediado na Grã-Bretanha. Então o pacto colonial ele é questionado especificamente durante as guerras napoleônicas. E como tal, o livre-cambismo vai se impondo como uma forma de organizar o comércio internacional. Então essa nova ordem mundial seria essa nova forma de organizar o comércio global com base no livre-cambismo, que vai sendo aceito progressivamente, mesmo pelos aqueles países que, perseguindo a industrialização, primeiro adotaram o protecionismo, como é o caso dos Estados Unidos, que tiveram uma primeira fase protecionista, o caso da Alemanha, cujo surgimento se dá justamente por uma união aduaneira alemã, que é protecionista com relação ao exterior. Mesmo nesses casos, o protecionismo vai dando lugar ao livre-cambismo. E por outro lado, nós temos aqui nesse capítulo, ele comenta casos específicos de industrialização. Comenta, por exemplo, as colônias de povoamento americanas, na página 201. Ele pontua que o tipo de sociedade que ali surgiu no Nordeste dos Estados Unidos é muito semelhante à sociedade que surgiria com a crise do feudalismo na Europa, marcada por pequenos proprietários, produtores agrícolas, que no caso dessa região Nordeste dos Estados Unidos, ao contrário da região Sul, era o que prevalecia. E ele inclusive pontua que também existia esse pequeno artesanato nas cidades, e que, por outro lado, ao contrário da experiência europeia, o poder do clero era diminuto, apesar de que na Europa a tendência era a diminuição do poder do clero, e o da aristocracia não havia aristocracia, e também na Europa a tendência era a redução do poder aristocrático. E o artesanato que surge nas cidades americanas se contrapõe a um artesanato na Europa que busca se libertar das corporações de ofício, que na América nunca existiu. O protecionismo foi implantado, governos estaduais e federais concediam favores, subsídios, créditos à navegação, construção de canais, estradas pedagiadas, criaram companhias privilegiadas, isso tudo no intuito de favorecer a acumulação fabril tardiamente. Lembra que eu falei lá no início que a tese do livro é que a especificidade das industrializações é determinada pelo momento em que esse processo se realiza. Então, no caso dos Estados Unidos, já há um caráter relativamente tardio em relação à Grã-Bretanha, e como tal, de acordo com a tese aqui subjacente, o Estado precisa participar mais. Além desses subsídios e créditos, etc., o Estado também conquistou um território gigantesco que foi anexado ao país, permitindo o acesso amplo e restrito à terra por mais e mais produtores atomizados, agrícolas. Então, essas conquistas e anexações foram inversões do Estado, seja pela via diplomática ou militar, e o acesso à terra foi garantido por um sem número de investimentos públicos, como, por exemplo, a constituição de um exército nacional poderoso, capaz de pacificar as terras novas e abrir elas para a fronteira agrícola. Junta-se a isso a presença, claro, do empreendimento privado, que nesse caso, segundo o autor, contou com o apoio explícito dos governos federal e estaduais. Depois, na página 218, ele comenta a experiência da França e da Alemanha. No caso da França, ele pontua que a Revolução varreu a superestrutura do antigo regime. Ele eliminou o que eu tinha comentado ali antes, o caráter corporativo do artesanato, o poder do clero, o poder da aristocracia.
minou o poder desses segmentos. O Estado também favoreceu a criação de uma infraestrutura, depois da Revolução, e o campesinato se tornou, até de acordo com o argumento aqui apresentado, demasiadamente poderoso, porque asfixiou em parte o desenvolvimento da agricultura. Tudo precisava ser negociado com os produtores rurais, pequenos e atomizados, e isso tornava muito difícil a exposição deles ao comércio internacional, marca que até hoje existe na sociedade francesa. E no caso da Alemanha, várias derrotas para a criação de um Estado unificado, mas enfim, sob liderança da Prússia, esse projeto decola com a União Alfandegária, ou Zollverein, a partir dos anos 30, 1830 eu digo, e do Império Alemão a partir de 1870. O Estado cuidou da indenização dos servos que abandonavam as terras, né? É uma economia originalmente baseada no trabalho servil. Os servos foram liberados, havia um processo burocrático para sua liberação. Quando essa liberação era facultada, cabia ao Estado indenizar o dono da terra. Então o Estado precisou adquirir uma base fiscal robusta para poder fazer essa indenização. E a estrutura gremial do artesanato, essa estrutura corporativa, foi sendo desmantelada. Por outro lado, uma especificidade do caso alemão em relação ao britânico é a presença de bancos de investimento desde o início do processo, ou seja, bancos que recebem recursos de investidores e procuram alocar esses recursos em empreendimentos, aqui no caso pode ser infraestrutura ou indústria. Bem, nos Estados Unidos, França e Alemanha, contemporaneamente ao processo de industrialização, desenvolveu-se um sistema bancário que potencializava o investimento capitalista. Isso é uma tese importante para essa escola, né? Que no caso da industrialização originária não foi necessário muita sofisticação do sistema bancário. O capital era próprio, no máximo se recorreu às sociedades anônimas quando da incorporação ferroviária. Mas no caso dos Estados Unidos, da França e da Alemanha, mais notadamente desses três, certamente a Alemanha, o processo de industrialização veio junto com o sistema bancário que permitiu que o investimento capitalista fosse potencializado.